Boa tarde a todos. Vamos dar início à 15ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Eu queria anunciar a presença do cônsul-geral da França no Rio de Janeiro, o senhor Jean-Paul Guillaume, que j'invite à s'asseoir à côté. Vamos fazer uma breve sessão do expediente, com uma primeira notícia, que nós tivemos a sessão de comemoração dos 210 anos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que foi uma festa muito bonita e muito importante de duas antigas e centenárias instituições brasileiras. Uma com 210 anos, celebrando aqui, outra com 190 anos. E recebi cartas de agradecimento, recebi uma agora do Dr. Roberto Bedronho, diretor da Faculdade de Medicina, que nos diz: excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico João Roberto Costa Silva, a Faculdade de Medicina agradece à Academia Nacional de Medicina a belíssima e histórica sessão solene comemorativa dos 210 anos da fundação da Faculdade de Medicina da UFRJ, ocorrida em 6 de novembro de 2018, promovida por esta egrégia instituição. Este evento está gravado nos anais de ouro de nossa faculdade. Agradeço especialmente suas palavras e as do professor Antônio Egídio Nardi, primeiro vice-presidente, que mais uma vez demonstraram de forma cabal a ligação histórica existente entre nossas duas instituições em prol da medicina brasileira. Reitero o meu entusiasmo para iniciarmos prontamente os preparativos da programação 400 anos de conhecimento. São 190 desta casa e 210 da Faculdade de Medicina. Uma brilhante ideia que o senhor teve e que estreitará ainda mais a colaboração entre as nossas instituições médicas, Academia Nacional de Medicina, 190 anos, e Faculdade de Medicina da UFRJ, 210. Receba meus sinceros agradecimentos, cordialmente, Roberto de Andrade Bedronho, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vamos começar um programa, vamos assinar formalmente, vamos designar uma comissão aqui. Eu pedi até que o vice-presidente Antônio Egídio Nardi coordenasse isso para fazermos um programa de educação continuada nessa área para estudantes e para professores. Aí vamos montar isso, mas vai ser uma coisa perene, vai ser um daqueles projetos que já anunciamos na reunião de diretoria, que vai durar, independente do tempo. Está aberta a palavra ao secretário-geral, se tem alguma informação, e depois os acadêmicos. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, excelentíssimo cônsul da França, excelentíssimo professor Jacques Joubert, senhores confrades e ilustres convidados. Eu gostaria de fazer 3 convites, lembrar a todos que no dia 22 de novembro, na próxima quinta-feira, dia 15 de novembro, não haverá sessão, é feriado nacional, mas no dia 22 de novembro haverá às 17 horas o lançamento do livro Câncer Cutâneo, que tem entre os seus 3 autores 2 acadêmicos daqui da Academia Nacional de Medicina, o acadêmico Omar Lupe e o acadêmico Paulo Hoff. Dia 22 de novembro, às 17 horas. No dia 29 de novembro, à mesma hora, às 17 horas, haverá a inauguração das instalações do Centro da Memória Médica. Estão todos convidados. E no dia 30 de novembro, eu reitero o convite por parte da diretoria para o nosso jantar de confraternização de final de ano, presidente. E essas são, então, as comunicações e as lembranças dos convites que nós temos a todos vocês. Muito obrigado. Está aberta a palavra, se algum acadêmico quiser fazer uso. Professor Omar, o presidente Novelino, primeiro, Omar, depois temos quem? O Omarzinho, Maurício Magalhães também, pela ordem.
Senhor presidente, muito obrigado pela concessão de falar algumas palavras de sentimento. Antes disso, cumprimento a mesa, o nosso secretário, nosso cônsul da França e nosso outro secretário. Senhor presidente, como é do conhecimento de Vossa Excelência, perdemos um grande entusiasta e um grande filósofo, que evidentemente foi o Ricardo Moderno. Tive a oportunidade de ir à solenidade em que Vossa Excelência tomou posse como titular daquela entidade co-irmã. Na última sessão de posse, ele sentou ao meu lado e conversamos muito sobre o futuro e confidenciou-me ele que foi sondado para um cargo no Ministério da Educação, uma vez que ele nutria amizade com várias pessoas do governo eleito. E, pelo que eu tomei conhecimento, ele justamente ia a Brasília com essa comitiva do presidente eleito, que foi a Brasília tratar da transição e que, evidentemente, foi acometido por um mal súbito e nos deixou. Ele tinha um entusiasmo, senhor presidente, pela nossa Academia Nacional de Medicina e teve sempre um tratamento diferenciado, não só fazendo parte da mesa, mas também no convívio com os acadêmicos. Muito obrigado, senhor presidente. Não preciso dizer nada, porque o senhor presidente, sendo membro daquela casa, certamente já tenha enviado os sentimentos à sua família. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Presidente Novelino, quero dizer que também fui surpreendido há 2 dias atrás com a história do professor João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia, que frequentou muito esta casa e que, indo exatamente para Brasília, caiu, se foi no aeroporto, antes de pegar o avião para lá, no aeroporto do Galeão. Com a palavra agora, o acadêmico Omar. Senhor presidente, senhores acadêmicos, o assunto que eu versaria acabou de ser versado pelo presidente Novelino, de modo que eu só posso fazer coro com o que foi dito. Obrigado. Acadêmico Maurício Magalhães e depois Omar Lupe. Senhor presidente, senhores secretários, senhor cônsul, é apenas uma comunicação que eu deixei no seu gabinete, presidente, a doação de 3 livros de minha autoria para a biblioteca, para o futuro Centro da Memória que nós vamos ter. E junto está o livro da minha posse, que eu imprimi, distribuí também em formato eletrônico, mas eu imprimi, deixei alguns exemplares e agradecer mais uma vez esse grande apoio nesse processo todo da eleição e da posse. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Maurício Magalhães, pela doação dos livros que eu já solicitei que encaminhasse a nossa biblioteca. Acadêmico Omar Lupe. Senhor presidente, senhores convidados, senhores acadêmicos, eu queria reiterar as palavras do nosso querido Ricardo Cruz, mais uma vez agradecendo a gentileza e entregar em mãos o convite, acredito que já esteja na mão de todos os colegas, para o lançamento do livro. Aqui na academia fazemos questão de prestigiar, destacando que é um livro com um DNA basicamente da Academia Nacional de Medicina. Tive a grata oportunidade de trabalhar junto com o professor Paulo Hoff, nos tornamos amigos e cerramos fileiras dentro dessa casa, e mais ainda com a participação de diversos acadêmicos em outros capítulos. Queria destacar a participação do professor, do acadêmico Rossano e do acadêmico Zé Carlos do Vale, que não está aqui hoje presente. Acredito, pelo que eu ouvi falar, que o lançamento do livro vai ser até o menos importante no dia 22,
porque nós vamos ter a palestra do professor Giovanni Pelacani sobre microscopia confocal. Ele vem da Universidade de Modena, especificamente para essa palestra, às 18h30. E depois, fiquei muito feliz, parabéns à diretoria, teremos a inauguração do nosso Centro de Memória Médica. Então, acredito que seja uma noite muito menos pelo livro e muito mais pelas outras novidades, inesquecível e que seria muito interessante todos nós estarmos presentes. Muito obrigado. O Centro da Memória Médica é dia 29, a última quinta-feira. Mas parabéns pelo seu livro, vamos festejar, assim você ter menos concorrência. Bom, não tendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra, vamos passar imediatamente a sessão. É uma sessão conjunta, que seria no início uma sessão das duas academias, que mudamos por razões logísticas para maio do ano que vem. Mas estamos aqui na presença do cônsul-geral da França, Jean-Paul Grome, e vamos passar a palavra a ele, que ele vai dizer algumas coisas. É um dia de homenagem à França, de qualquer maneira, que a Academia Francesa mandou um ilustre cirurgião francês para nos discutir conosco sobre robótica. E essa casa, ela nasceu da Academia Nacional de Medicina da França, tanto é que a cerimônia de posse do presidente é sempre o 14 de julho, concorrendo com a festa do consulado. Por favor, excelentíssimo senhor, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria só agradecer a presença de vocês todos hoje. É um momento muito importante para a ciência, para a contribuição entre a França e o Brasil. Acadêmicos têm um papel de primeira importância nos laços entre a França e o Brasil. Eu queria especialmente agradecer ao senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, que pessoalmente, não somente como presidente, mas está contribuindo muito para reforçar os laços entre a França e o Brasil na área da medicina. Naturalmente, não sou médico, eu mesmo, sou de uma família de médicos, tem bastante médicos na família, mas eu não sei se vou entender bem as duas apresentações, mas acho que é um bom exemplo desse tipo de cooperação, de fazer uma apresentação de um professor brasileiro e de um professor francês, um depois da outra. Espero que vocês vão aproveitar também do tempo da discussão para reforçar projetos comuns e intercâmbios de ideias sobre a área que nós estamos discutindo hoje mesmo. Muito obrigado pelo convite e bom trabalho para vocês todos. Muito obrigado, senhor cônsul. Espero que nos vejamos muitas vezes aqui e na grande festa do ano que vem, evidente, dependendo de outras, será convidado e teremos um prazer muito grande, que a nossa casa é muito próxima, exatamente da Academia Nacional de Medicina da França, como é muito próximo da França também. Os acadêmicos adoram na França. O primeiro que vai falar estava na França, tive que arrancá-lo de lá para ele vir falar, o acadêmico Fernando Vaz, que é um ilustre urologista, e vamos dar a palavra já, ele vai falar sobre o impacto e influência da cirurgia robótica na urologia. Houve uma discussão em que língua falávamos, né? Eu não sei que língua ele vai falar, mas muitos falam francês, mas todos falam inglês, então talvez, e português quase todos, né? Tem um que não fala, então acho que é melhor falar em inglês. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores convidados, meus confrades e minhas confreiras. É uma honra e um prazer falar pela academia, simplesmente abrindo a porta para a apresentação do professor Hubert. Professor Hubert, je suis très heureux de faire votre connaissance. Je suis plus heureuse de
soi-disant ouvrir la porte pour votre présentation. Ce que je vais faire, c'est simplement donner une petite histoire de la chirurgie robotique, donner mon opinion sur le statut actuel de la chirurgie robotique et, à mon avis, les problèmes que nous aurons au Brésil et peut-être en France aussi, faire un entraînement de chirurgiens robotiques. Mais je suis flatté de vous avoir ici chez nous. Como é que eu vou ter que falar em português, porque você avisou isso. Como é que a gente passa aqui, né? Aqui. Esse? Tá certo. A cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica, surgiu no mundo na década de 90. E na década de 90, você tinha grande avanço na cirurgia laparoscópica torácica, um grande avanço abdominal, um grande avanço na cirurgia ginecológica e uma gigantesca dificuldade na cirurgia da pelve masculina, que havia muita limitação da cirurgia para fazer isso. Mas ali existia um reservatório muito grande de pacientes. Eram os pacientes urológicos. O câncer da próstata era uma doença em grande incidência. Havia, portanto, um grande número de pacientes, havia um grande número de cirurgias potenciais a serem feitas para curar esses pacientes, mas havia uma gigantesca dificuldade de fazer essa operação com laparoscopia pura, porque a laparoscopia, os instrumentos são retos e você não opera contra você. Então, como você entrava com os instrumentos pelo abdômen e você opera a próstata de lá para cá, da parte distal para a parte proximal, você não consegue operar contra você com aqueles instrumentos. Isso criava uma grande dificuldade e o robô da Vinci foi praticamente inventado para fazer a cirurgia prostática. O desenvolvimento dele foi para isso. Depois que se descobriu que era muito bom operar com aquele robô em certas situações, as outras especialidades entraram no barco. Je viens de dire que le robot da Vinci a été inventé pour la chirurgie de la prostate. Les autres spécialités ont après entré dans les problèmes. Da Vinci era um grande anatomista, entre outras coisas, um homem muito inteligente, mas ele tinha a mesma limitação anatômica que todos nós temos. O meu braço e o braço de qualquer um dos senhores só gira 180 graus. Ele não dá 2 voltas. E quando você opera a pelve masculina e vai suturar lá no fundo, você puxa a agulha aí e você não consegue, quando você solta o outro braço, o campo desaparece. O robô dá 2 voltas e a agulha sai. Essa foi a principal razão do desenvolvimento desse instrumento fantástico que é o robô da Vinci. A operação, na verdade, é feita por 2, um operando o console e um ao lado do paciente, colocando os clipes e aplicando. Então, é uma operação verdadeiramente gemelar. E o robô tem 5 braços, que você comanda com as 2 mãos e com os pés, mas o robô, como eu vou mostrar na frente, tem situações especiais que você tem que passar por elas. O robô permite, então, que você vá lá na frente e opere para cá, porque o braço do robô é articulado e ele vem para cá, ele mexe para cá, ele mexe para cá, ele volta. O robô pode movimentar em qualquer situação que nós não temos essa capacidade. O robô não tem a limitação dos 180 graus. O que já foi feito em cirurgia urológica desde que o robô surgiu? Praticamente tudo que foi feito com laparoscopia pode ser feito e melhor com cirurgia robótica, de maneira mais fácil. Prostatectomia foi o carro-chefe, mas prostatectomia simples, cistectomias, linfadenectomias, pieloplastia, reconstrução, cirurgias renais, tudo isso pode ser feito. Nem tudo, se tudo pode ser feito, tudo deve ser feito. Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Eu devo fazer esta operação desta maneira nesse indivíduo? E essa é como o robô foi desenvolvido para a próstata, veio como um tsunami. Bom,
Isso é muito melhor, é muito mais eficiente, é muito mais garantido e vai resolver todos os problemas que nós temos com cirurgia prostática, a saber, incontinência urinária pós-operatória e disfunção erétil pós-operatória. A Sociedade Americana de Ortopedia fez um estudo sobre como é que você qualifica o cirurgião, como é que você faz. E as operações, todas elas são de dois tipos. Elas são repetitivas. Você opera catarata, você opera a fratura do colo do fêmur, você tira a vesícula, você faz uma nefrectomia, você repete a operação em situações diferentes. Ou elas são excepcionais, em doenças excepcionais, em trauma, em situações incomuns. 90% das vezes, você vai fazer uma operação que outros já fizeram e outros farão depois de você. Para fazer bem um procedimento cirúrgico com segurança, você tem que fazer 50 vezes. Para você fazer muito bem, 250 vezes. A partir daí, não tem muita diferença. Quem fez 1.500 não faz tecnicamente muito melhor do que quem fez 250. Apenas ele sabe mais a indicação, acompanhou mais doentes, tem mais noção da doença, mas a execução técnica é semelhante a dirigir o carro. Quem dirige o carro há 3 meses tem uma dificuldade. Depois de 3 ou 4 anos, não faz muita diferença se você dirige há 3, a 10 ou a 15, você dominou a técnica de fazer aquilo. Aí o robô surgiu e criou uma nova variável. Você passou a dizer, a cirurgia robótica é muito melhor, porque os resultados são melhores. Mas era uma comparação irreal. Você comparava cirurgiões que só faziam uma operação contra outros que faziam aquela operação 3 a 5 vezes por ano. Isso é uma coisa irreal. Mas o robô afastou da cirurgia robótica, pelo menos no início, os cirurgiões eventuais. Quem fazia cirurgia robótica, só fazia cirurgia robótica, fazia bem porque ele repetia aquilo diariamente. Além da cabeça, como o próprio professor Huber me disse ali fora, você tem uma parte manual que tem que ser colocada em atividade todo dia. Surgiram mais cirurgiões com mais de 250 casos. Os pacientes que podem ser operados pelo robô foram mais bem selecionados. Os instrumentos melhoraram muito ao longo dos anos. Nós estamos falando de uma operação e uma técnica que não tem 20 anos. E os custos diminuíram. Embora ainda muito caros, eles começaram a atingir uma realidade do mundo. Alguns trabalhos e uma situação atual do que existe no mundo quando você compara cirurgiões das duas categorias, os convencionais e os robóticos. Isso é um trabalho randomizado, feito na Europa, multicêntrico, publicado em 2015, sobre cirurgia robótica da próstata, câncer da próstata. E o resultado é praticamente o mesmo no que diz respeito à incontinência urinária. Os números são quase semelhantes, 20, 21, 35, 35, no que diz respeito à continência. E na grande pseudo-vantagem, que era a disfunção erétil, também as coisas são iguais. Mas, eu volto a dizer, cirurgiões com experiência nos dois procedimentos. Não é justo comparar um que só faz uma coisa com quem faz ocasionalmente e vice-versa. Então, na realidade, agora, este ano passado, o Journal of Urology, que é a revista de maior impacto urológico no mundo, publicou um editorial e uma carta seguinte, mostrando que não há diferença no resultado oncológico. Eu até questiono isso, porque nenhum caso muito ruim você faz com robô. Os casos que você tem que tirar um pedaço do reto e esvaziar um pedaço dali, você faz convencional. Mas isso lentamente vai mudando e nos doentes normais, comparáveis, o resultado oncológico é o mesmo. Não há diferença na incontinência urinária, não há diferença na disfunção erétil, desde que o doente seja bem operado. Nesse editorial, ele acha que você tem que fazer 750 casos, qualquer uma das situações, para adquirir a maestria, o que, na nossa modesta opinião, é um pouco exagerado esse número, mas isso é o que está lá colocado, não mais 250. Eu acho que depois de 250, se você não faz muito bem, você nunca vai fazer muito bem. Outra operação em que a gente tem dificuldade é a cistectomia.
Em 2013, o Memorial Hospital inaugurou um estudo comparando cistectomia radical aberta com cistectomia radical robótica, e a derivação urinária era feita intracorpórea ou extracorpórea. E fez 59 de um caso e 57 do outro, converteu 4, porque não deu para fazer por cirurgia robótica, e o resultado, novamente, foi rigorosamente igual. Cirurgiões com habilidade num procedimento, cirurgiões com habilidade em outro procedimento. Esse estudo não chegou nem ao final, porque devido à falta de diferença, não tem sentido o investimento constante num estudo como esse, e hoje você vai lá e escolhe o cirurgião, e o cirurgião escolhe a maneira que você vai ser operado. Em 2010, eu fiz um editorial a convite da direção do Globo na época, quando começava a surgir a tecnologia do laser, do robô no Brasil, e mostrei que o fascínio da tecnologia tem que ser enfrentado com a mente clara. Você tem que manter a cabeça aberta à tecnologia. Você tem que fazer o que melhor você pode, mas o resultado final é julgado pelo paciente depois de 3 meses de operado. Isso é o que vai contar. Para o paciente, importa muito pouco o método que ele foi tratado, se o resultado não foi bom. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que manter a cabeça aberta. É preciso fazer sempre considerando como você seria operado se você fosse aquele paciente. Agora, eu vou dar a opinião pessoal meu. Je vais maintenant présenter mon avis de ce qui se passe au Brésil et peut-être de ce qui va se passe à outra parte do mundo. A simplificação, o robô vai ficar cada vez mais simples. A diminuição dos custos e o aumento do número de casos que podem ser tratados por cirurgia robótica vai mudar um paradigma médico. Você vai ter que treinar cirurgiões que façam bem uma ou outra operação, ou 2 ou 3, e eles repitam aquela operação consistentemente, e vai mudar aquele conceito do cirurgião geral. Eu sou um cirurgião especializado nessa e nessa e nessa operação, e eu faço aquilo muito bem. E isso, normalmente, é o que se passa com quem faz cirurgia robótica. O cirurgião faz, eu vou prever depois o que o doutor Uber vai falar, mas ele faz 2 ou 3 operações, não mais que aquilo. Isso vai modificar, é claro, como é que você vai treinar aquelas pessoas. As pessoas vão ter que aprender, e o conceito do cirurgião que mexia com tudo vai mudar. E esse método de cirurgia robótica é irreversível. Isso será o futuro de grande parte da cirurgia no mundo, em quase todas as áreas, porque é uma cirurgia que tem 20 anos e ganhou um grande espaço. Então, a gente tem que entender que cirurgia robótica veio para ficar, e o que vai melhorar é o robô e o cirurgião. Não vai ser só... A operação é a mesma, será efetuada de maneira diferente. Mas isso tem algumas conotações que têm que ser analisadas, algumas dificuldades ao longo da vida. Primeiro, eu ganho a vida hoje, infelizmente, resolvendo casos complexos, que foram operados aqui ou ali, acolá, e alguns deles não deram certo. Isso eu mostrei naquele simpósio que a gente apresentou aqui na academia, há 3 ou 4 meses atrás, que o professor Vale organizou. Nessa situação, você vai ter alguma dificuldade em ter médicos que resolvam casos complexos, porque você vai ter cirurgiões treinados para fazer isso aqui. É como se você tivesse um piloto de avião treinado para fazer a ponte aérea, e amanhã ele tivesse que voar da Groenlândia para Paris num dia de tempestade. É uma coisa diferente. E essa janela, essa dificuldade não está bem esclarecida. Segundo, se você treinar um cirurgião para fazer 1 ou 2 ou 3 operações consistentemente, você corre o risco daquela situação de que eu sou um martelo, tudo na minha frente é prego. Essa é uma situação que a gente tem que enfrentar também. Não é eu faço uma cirurgia ou 2 ou 3, mas eu tenho que entender, medicina trata de pessoas, não trata de doenças. E nos Estados Unidos isso é uma coisa aguda e complicada. Lá você tem uma fragmentação importante do tratamento da pessoa, porque eles
é visto por um, ele opera com outro, ele segue com outro, e ele volta para aquele não está mais aqui. A gente tem que manter na cabeça que é preciso tratar o doente e não a doença. O outro problema é o acompanhamento de certas doenças. Eu tenho alguns pacientes de clínica privada que foram, no começo da época, operados fora, nos Estados Unidos, principalmente, porque era fácil, eu vou operar. Esse doente não é tratado nem lá pelo cirurgião que operou, nem aqui, porque às vezes ele não volta, e ele fica meio perdido, ele não sabe quem é. Há pouco tempo um se queixou, eu fui operado, eu fiquei com a disfunção erétil, eu não consigo ver o médico lá, e aqui ninguém me cura. Eu disse, você foi operado, você tem uma consequência da operação, o método da operação não tem nada a ver com o resultado. O método é uma maneira, o resultado é outra. Esse conceito que eu cresci, e que quase todos os senhores cresceram, que um paciente vai ao médico, ele tem apendicite aguda, o clínico faz o diagnóstico, manda ele ao cirurgião, o cirurgião opera, então ele tem 2 médicos, um clínico e um cirurgião, talvez não seja verdade no futuro próximo. Talvez o indivíduo venha a ser tratado por uma instituição, ou um grupo, ou uma clínica. O conceito, um cliente, um médico, 2 médicos, 3 estourando, talvez mude. Eu não sei se isso será bom para os pacientes e se eles vão se conformar ou aceitar isso. Isso a gente vai ter que ver, mas isso é uma realidade em muitos lugares dos Estados Unidos, onde eu tenho família e trato da minha família e dos parentes de muitos deles pelo telefone, para surpresa do americano, que acha espantoso que o paciente possa falar com o médico no telefone na casa dele. Isso lá é impossível de ser feito. Façamos uma comparação rápida com a cirurgia laparoscópica, que surgiu em 90. Esse método se tornou um método preferencial em algumas doenças. Colecistite, reconstrução urológica, você não pensa mais em fazer incisão para fazer correção de estenose. Um método opcional em outras doenças. Prostatectomia, tumor de rim, depende um pouco do cirurgião que está tratando aquela situação. E um método, a meu ver, muito discutível em outras doenças. Eu vejo muito pouco sentido em fazer esterectomia laparoscópica numa senhora que tem uma cicatriz de 3 cesáreas que ela fez antes e que vai fazer uma operação muito mais difícil, que eu quero fazer por robô e laparoscopia. Isso não casa bem com as coisas. Eu volto a dizer que o mais importante de qualquer tratamento é o resultado, e não a maneira que ele foi feito. No Brasil, um problema pessoal do Brasil é que, com a explosão do número de equipamentos que nós estamos tendo, e a necessidade de pagar o equipamento, com a ansiedade do médico para não ficar fora desse sistema, e a pressão do doente que lê no jornal que aquilo é o sucesso, você começa a ter cirurgiões que não são capacitados, não tiveram um treinamento formal, mas que eu vou fazer uma cirurgia robótica, ele faz 3, 4, 5, 10 por ano. Isso é absolutamente impossível de ser feito de maneira correta. Cirurgia robótica exige um treinamento, é um conceito diferente, é uma filosofia diferente, e você tem que fazer ela constantemente para manter a sua habilidade. Je viens de dire que la chirurgie robotique doit être faite par personnes qui sont entraînées pour la faire et ils doivent la faire constantement. Nós estamos vendo agora na urologia, eu pelo menos, o reaparecimento de complicações que não tinham mais, porque a operação foi tecnicamente feita de maneira inadequada, porque ela foi feita por um cirurgião que não estava treinado para aquilo. No Brasil, para você formar um cirurgião robótico, você vai ter a formação da escola de medicina, você vai ter o internato e a residência de 3 ou 4 anos, você vai ter uma residência de urologia geral, você vai ter que fazer um treinamento em cirurgia robótica, dependendo de onde ele estiver, vai ser 1 a 2 anos. E esse médico que faz cirurgia robótica muito bem, ele deverá trabalhar num grupo em que existam outros médicos que façam as partes que ele não faz, porque ele é especializado em 1 ou 2 ou 3 operações. 14 anos de formação médica no Brasil, será que a gente consegue para todo mundo, no momento atual? De qualquer maneira, esse cirurgião que vai se formar em 2033, para ele, o conceito de cirurgia robótica, o robô da Vinci, a maneira de fazer,
vai parecer a ele a mesma coisa que nos parecem hoje os instrumentos da época do Leonardo da Vinci. A medicina muda numa velocidade espantosa, a tecnologia muda todo dia e a gente tem que manter a cabeça aberta. Lembre-se que em 1910, o Kaiser Guilherme disse: o automóvel é uma coisa passageira, eu acredito é no cavalo. Mas naquela época, com aquelas estradas e aquela situação, talvez ele tivesse a verdade. Professor Roubert, merci pour votre attention, je suis flatté de vous parler e muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, acadêmico Fernando Vaz. Pode vir, por favor, sentar aqui ao nosso lado para que depois nós faremos uma discussão ao final. Vamos passar a palavra agora ao professor Jacques Hubert, coordenador de cirurgia robótica e chefe do departamento de urologia do Hospital Universitário de Nancy. Ele vai falar sobre cirurgia assistida por robô, princípios e indicações, treinamento e avaliação de habilidades. Hoje, resultado de uma equipe pioneira e o exemplo de um diploma universitário francês. Professor, je crois qu'il va parler anglais ou français? Que vocês preferem, inglês ou francês? Inglês? In English, please. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je commence en français, mais on va continuer effectivement en anglais pour essayer de donner le plus d'informations possible. Thank you for the invitation. My presence here, I think, is the testimony of friendship between the two academies, the Brazilian Academy and the French one, also between different guys, the president of your academy and the perpetual secretary of the French Academy. This is a history of people who like to work together, and this can give very, very, very important things. The title is interesting because it gives all the problems which we are confronted to nowadays with the robotic. Cirurgia assistada pro robot. This is the main topic. Principios, indicaciones, treinamento. The problem of training in robotic surgery is an important issue. Avaliação de habilidades, evaluation of the abilities. This is also a big problem, which has been talked about a few minutes ago. Os resultados de uma equipe pioneira. We are pioneer in robotics. We got the chance acquiring a robot in 2000. That means 18 years ago. At that time, nobody knew what could the robot be used to. Exemplo of un diploma universitario francés. We have developed a diploma in order to help surgeons to manipulate this marvelous machine, which is the surgical robot. First, a few words about history. Where do we come from? We come from open surgery. I like very much this picture here. This is a picture of one of the first operations which was performed for vesicle lithiasis, bladder lithiasis. This is the surgeon who acquired the technique. He went to Italy. He wanted to bring the technique to France, and he asked the king, Louis XI, as this was in the 15th century, he asked him to be allowed to perform this operation on a patient. And the patient was an archer from the king, and he was condemned to death. And so the deal was, you will be operated by this technique. If you survive, it will be okay for you. If you do not survive, then it's bad luck. So the patient accepted. He is now going to be operated on. You can see here the assistants, which are very strong assistants because they have to help the patient. We have here the anesthetist. He is waiting for God's help. The surgeon is here.
is going to begin the operation. The operation consists in making an incision between the rectum and the scrotum, and then going behind the bladder, behind the prostate, go to bladder, open the bladder, take a grasper and extract the stone. Of course, without anesthesia, only some alcohol maybe. So the operating room is also a little bit particular. You can see here a crux. This was performed in a cemetery in Paris, close to the Quartier Latin. The cemetery Saint-Servin is now closed. And what also is interesting is what has been prepared for the post-operative care. Look here, there is a pickaxe for digging a thumb. So they were not very confident in their technique. Since then, there have been major improvements, but there are still drawbacks with open surgery, post-operative pain, the hospital stay, the long convalescence, the cosmetic issue. At the beginning of the 1980s, then appeared the laparoscopic surgery, also called keyhole surgery. This was developed by GYN surgeons, but only for diagnosis. The first surgeon who developed an operation through laparoscopy was a French surgeon, Philippe Mouret from Lyon. He performed the first cholecystectomy in 1987. So the advantages of laparoscopy are less pain for patient, a shorter hospital stay, shorter convalescence, and minimal scars. But there are limits in laparoscopy. Lack of hand-eye coordination. Look at the surgeon, he's not looking at his hands anymore, he's looking at the screen. These are the instruments which are introduced through small trocars. The scars of the incisions are of course tiny, but the position is very uncomfortable. There is also what is called a fulcrum effect. When introducing the instrument, moving the hand from the left to the right, the tip of the instrument is moving in the inverted sense. There is an inverted instrument response, as if the surgeon was operating looking in a mirror. Lack of depth perception. The surgeon is operating looking at a screen. The screen is in 2D and not in 3D anymore. It's as if the surgeon was a cyclop. Movement limitation. Secondary to reduce degrees of freedom. Degrees of freedom are each movement. Insertion, pitch, yaw, roll, and so on. The instruments we are using in standard laparoscopy are rigid instruments without any articulation inside the patient. This is as if an open surgeon was operating that way with his arm wrist blocked by this way. Additionally, the surgeon's fatigue is not taken in account. This is related to a non-ergonomic position. Look at the surgeon with his shoulder not at the same height, how he moves his hand, how he moves in his head. Sometimes surgery lasts hours. So, although tens of thousands of procedures have been performed worldwide, but there was a need for improvements. What kind of improvement? Robotics. Robotics in the early 20s was a fantasy. The term robot didn't exist. It was invented by Karel Čapek in 1921 in the theater piece. And robot was coined from the Czech robota. Robota means work. This was a fantasy. Look at this, Charlie Chaplin in 1936, with one of the first robots ever developed. With automatic, but not working as well as it was designed for. So fantasy, but also what could this give? This is not the best example of using a robot. So there were major advances in microelectronics and computing. This allowed to develop true robots, which are used for building cars. These robots are completely automatic. They do not need
any help from an intervention from a human hand. What we are talking of are not robots, but remote manipulators. These remote manipulators have been developed in hazardous environments, such as nuclear material robotic arm in 1981, like Canadarm, also 1981, like the deep sea robotics, 1985, or the Jason Jr. for exploring the Titanic in 1986. So at the end of the 80s and beginning of 90s, there was a convergence of ideas. Robotic technology was flourishing. Laparoscopic techniques was reaching its limits. So several institutions considered the application of robotics to overcome the difficulties of laparoscopic surgery. You can see here the NASA, of course, but also different industries, IBM and so on. So, end of 19th century, robots become a reality. But what about robotic surgery? What were we waiting for? For such a robot? Well, yeah, perhaps. But do not dream. This was the robot we got. This is the first Da Vinci prototype, with the console on the left and the robotic arms on the right. This is the actual Da Vinci robot, which consists in a console, and where the surgeon is sitting, and he's sitting a few meters away from the robotic arms and the patient. This is our operating room in 2000, with the console and the operating table, and here the robot with his 3 arms. The surgical robot is not a robot. It's a remote manipulator. Many of you may know this pantograph. It's a computed pantograph. You may remember this pantograph was used for drawing, for reproducing drawings in smaller or larger, smaller or larger. And the robot is nothing else as a computed pantograph. You have here the hands of the surgeon manipulating the grips, and the movements are transmitted to the instruments. This is the operating room as it is working every day. You can see the surgeon sitting at the console, his eyes looking in the console, his hands manipulating the grips, and the movements are transmitted to the instruments of the robot. He is completely isolated, 3 or 4 meters away from the rest of the team. You have here in blue the circulating nurse, the scrub nurse, and the assistant, and the robot, and you can see the movements of robotic arms moved by the surgeon at the console. And you see here on the screen what is done inside the patient with the instruments. This is bipolar coagulation. How many robots? This is the Da Vinci robot. In 2000, there were 15 robots in Europe. We had the chance getting one of these very first. There were 15 robots in 2000 in the United States. What about now? 18 years later, worldwide, close to 5,000 robots. In the USA, more than 3,000. In Europe, 800. In Brazil, I don't know exactly, probably a little bit more than 30. When compared to the population of the US, there is probably room for several hundreds of robots in Brazil. Robotic surgery was in his infancy in 2000. There were 2 companies developing the robot. This was the ESOP, and from JUICE, Computer Motion, and the Da Vinci from Intuitive Surgical. The 2 societies merged, and there is only one robot left. This is the Da Vinci. This picture shows Jochen Binder, who was the very, very first surgeon to perform prostatectomy with a robot. But the one who did more, he was Claude Abou von Créteil, a urologist, a French urologist. At the beginning, the Da Vinci robot was dedicated intended to be used in cardiac surgery. But at that time, the cardiologists developed the endoscopy, the stents, the dilation of the coronary,
And so there was a shrinking of indications for cardiac surgery. And this society survived exclusively thanks to urology. This is the first robot. In 2001, he got one arm more than the Da Vinci S, which is no more available. There are now 2 robots, the Da Vinci SI, which appeared in 2009, the dual console, which is very useful in university hospitals for training, and now we have Da Vinci XI. The cost is approximately 2 million euros in France. What about the procedures? Before 2007, there were everything was blue. Blue is the urology. You can see over the years the increase in the number of urological procedures, but what is in red is the GYN. Now there are more GYN operations performed with a robot in the US than the urological one. Other specialties are also interested. That means general surgeon, pediatric, head and neck, and so on. And now, in 2018, more than 1 million operations have been performed with the robot in the US. Robot has a lot of advantages for us surgeons, but also for the patient. 3D vision, endocorporeal wrist, absence of fulcrum effect, hand-eye axis, movement demultiplication, suppression of physiology tremor, the ergonomy. Some advantages are evident and visible. These are the small incisions. This is a patient who underwent the same operation of both sides, on the right kidney and the left kidney. So you can compare on the left in open surgery, on the right in open, on the left with mini-invasive with a robot. So this is obvious, but there is a cosmetic advantage, of course. But not only, there is a computer interface. The computer interface filters the physiological tremor. We all have physiological tremor. As long as your heart is beating, you will have this tremor. And there are also amplifying. A movement at the console of 6 centimeters is transduced in 2 centimeters in the patient. That means you are more precise, you are more meticulous. There is also a 3D vision with two optics for the left and the right eye. The image is completely stable, and the image can be processed thanks to the computer. On the left image, you can see the tumor, and on the right, we are in infrared, and there has been indocyanine green injected, and so you can see exactly what is vascularized and not. There are 7 degrees of freedom. Look at the movement of the instruments. This is something which is completely impossible to do, to perform in standard laparoscopy, this crossing of the both instruments. There are precise movements. On the upper part of the skin, you see the movements of the instruments. This is anastomosis between 2 vessels. We're using microforceps and very, very thin suture. On the lower part, you can see the corresponding movements of the hands of the surgeon. This robot, with the demultiplication, with the filtering of the tremor, allows to be very, very precise, much more than everything we can do, even in microsurgery. Look at the manipulation, how easy it is to manipulate the needle. But of course, the surgeon has been trained. He has done probably more than 50 cases. So the ergonomics is also something important. As we have seen in standard laparoscopy, the surgeon is standing. Now he's sitting with an armrest, his arms on the armrest. So there are invisible advantages, but which are very appreciated by the surgeon, and of course, which gives indirectly advantages to the patient. But one advantage which has been evoked by the society is the shorter learning curve. So question is that learning curve intuitive? Nowadays, when a surgeon wants to learn surgery in Europe, he has to go to 2 centers in Strasbourg or in Alsace, Belgium.
and the teaching is performed by technicians from Intuitive Surgical. This takes one and a half day. The question is, does this practice, does this way of learning lead to a safe robotic surgery? This is an important question. So we have now the response. These are the curves of experience in surgery. On the left, prostatectomies. In the middle, rectal resection. And on the right side, head and neck transoral surgery. You can see the number of the operations and the operating time. What we can notice is that before reaching a plateau, a surgeon needs at least 20 operations up to 60. That means this training has not been done in the lab, but on the patient. So this is against the French Health Authority logo, which is now never the first time on a patient. So this proves also that there is a need for a more efficient robotic teaching. So what about our experience? So we were very lucky to get the first robot in 2000. It was the number 37 worldwide. You can see number 37. So at that time, we didn't know what the robot could be used for. So we decided not to go on operating people, but we decided to train first in the lab. You can see our university hospital, and in the orange circle, this is the lab. We have now more than 17 years clinical experience. So first, I trained on kidneys, both at the bachelor. I trained on inanimate models, and at the end on pigs, trying to develop operations we thought could be useful in human beings. And now this is our learning curve. This is very interesting because from the beginning we were able to perform difficult procedures. UPJ procedure is considered as very difficult in standard laparoscopy. Then radical nephrectomies, living donors, Da Vinci prostatectomies, and partial nephrectomy. Partial nephrectomy is very challenging for urologists. So this proved that lab training permitted us to reduce the learning curve and also the interest of this lab training. Second opportunity in our history is the simulation. Simulation is used for a long time in different specialties, like aeronautics. This is one of the very first simulators in aviation. This is the B37 simulator from Air France at Roissy Charles de Gaulle. You can see on the bottom the teacher who is sitting behind the pilot and co-pilot. He introduced in the computer everything which can happen, and so he sees how the pilot and how the team reacts. This is something which is also used in the Air Force with the Mirage 2000 simulator. I have been told that somebody who buys a McLaren has also to go through simulation before being allowed to drive a car. Every time I ask the assistants, the audience, if somebody can confirm this, that you need to go through simulation. Nobody owns a McLaren? No, it's a pity. So interest of simulation is quite obvious in other specialties and did not exist in surgery. And so I was lucky to meet this guy, Jeff Berkeley, who was the CEO of a small company who developed the first robotic simulator. And so this allowed us to develop a surgery diploma and to launch it in 2008. Robotic surgery is a very new has a very new training paradigm. This is the operating room in a robotic room. On the left side, you have a surgeon who is 3 to 4 meters away from the console and from a patient. The bedside assistant, the scrub nurse, the circulating nurse, the anesthesiologist. And a surgeon who wants to perform a robotic surgery has to develop different skills. The basic skills
is the technical knowledge, how to manipulate the robot. It's exactly the same as in driving a car. You do not have to think about what to do, what movements to do when you want to shift gears, where you want to engage the blinkers and so on. And this has to become completely automatic. And this technical knowledge is the same for all specialties which are using the robot, urology, general surgery, and so on. There are also advanced skills. Advanced skills, these are specific to the operation. This is the procedural knowledge. This is specialty specific. This is the second step. There is also in robotics a third step, which is the TRIM training, because the surgeon is 3 meters away, and so he doesn't know what happens on the patient. Though they have to increase the communication between the surgeon and his team. So what about basic skills? Which skills has the surgeon to acquire? You see him manipulating the grips of the console. Has the end of wrist manipulation. This is important for needle driving. Clutching, here you have a clutch. When engaging the clutch, you disconnect the movements of the grips from the instruments, and so the surgeon is able to reposition his arms. On the feet, on his feet, there are different pedals. This is the energy control, monopolar, bipolar. On the left foot, you have a camera control. When putting the foot on the pedal, you are able to control the camera, and your hands are moving the camera, left, forward, backward, and so on. And on the completely left side, you have the fourth arm control. On the robot, there are 4 arms, but we are only able to manipulate two arms on the same time. So with the left pedal, you can choose between the second, the third arm, or the first and the second arm. And there is also ergonomy. Take care of your ergonomy. This is not obvious. Look at that surgeon. He was performing partial nephrectomy, a very difficult partial nephrectomy during the last European Congress in Copenhagen. And he is doing a difficult surgery. But look at his arms. They are not on the armrest, nor the right, neither the left one. And his right hand is colliding the console. So he's not taking advantage of the ergonomy. He could need to train better for his ergonomy. So our diploma example. This is something which is very interesting. You can see here, sorry, I missed my mouse. You can see on the bottom, and one exercise. The surgeon has to manipulate a one item, the yellow item, and to bring it on the other side. And in blue, on the left side, you can see the movements of an expert. And on the right side, in blue and red, the movements of the left and right hand performed by a novice for doing this exactly the same exercise. And this is a very recent publication from the Journal of Urology this year. They recorded the movements of the instrument tips doing a radical prostatectomy. For this drawing is the bladder mobilization. On the left side, the expert, on the right, the novice. The green one is the left hand, red one is the right hand, and in black are the camera movements. And this is for the anterior vesico-urethral anastomosis and the right pelvic lymphadenectomy. So personally, I would prefer to be operated on by the expert than by the novice. The operation could be done perfectly, but it certainly will last very, very longer. So our aim is to bring the novice to the stage, to the level of the expert. And this is only done, performed by training. This was previously done on the patient, but this is something which can be done now in the lab. This is something we have developed with e-learning. So surgeons have to go through simulation. You can see here the MIMIC simulator on the top. There are also a simulator which is available on the actual console. This is the console from the MIMIC simulator with the optics, which are exactly the same as on the actual console. You can see the grips, which are very similar, and the foot pedals.
And so they have to train and go through different exercises. In the middle, you can see how to drive a needle. On the left, how to tie a knot. On the bottom left, how to make terminal anastomosis. On the middle bottom, how to perform a suture, a running suture. And on the right, how to perform monopolar or bipolar coagulation. There are 60 different exercises the surgeons have to go through. Microsurgery is also interesting. We have shown that surgeons with a previous experience in microsurgery had better results. This is quite explicable. We can explain this. You look at the position of the hand, which is exactly the same in microsurgery as with a robot. And the position of the surgeon on the microscope, on the DV trainer, or on the robot. Additionally, there is also 3D vision, there are absence of force feedback. All these are all things we have to train the surgeon. Da Vinci Dry Lab, also exercises which have been developed. Once we know the surgeon will not collapse the instruments, so he is allowed to use the actual robot and to perform these kind of exercises. Da Vinci Wet Lab is done only at the end of the week, and the surgeons perform surgery on pigs, or in the case like that for head and neck surgeons, they operate on cadaver heads. Third opportunity for us was the French Air Force experience, because they brought to us the non-technical skills, and so allowed us to develop the team training, which is very important in the Army and the Air Force, but did not exist in our profession in surgery. On the left top, you can see the standard pick and place exercise. Sorry. So the surgeons, this is very first exercise the surgeons has to train with. You put these items, the red items, in the red cup, and with here the layer yellow and so on. Look at the bottom here. This is a specific simulator with 4 arms, 2 arms for robots and 2 arms for standard laparoscopy. The bedside assistant is manipulating these instruments, and the surgeon is manipulating this one. And so we can train the surgeons and the bedside assistant to work together. This is the simulator here, with the surgeon working at the console, robotic console, and the assistant working on a standard laparoscopic console. The 2 computers are connected, and so they train on the same exercise. This is team training. And so there are different exercises for training the surgeons. So the course we have developed is a step-by-step with simulation, e-learning, simulation, microsurgery, dry lab, wet lab, and team training. And our aim is to bring to a sort of driving license, so the surgeon is able to manipulate automatically the robot. He is still an apprentice. He is still his A on the robot. And then after these basic skills, his role will be to improve his advanced skills and to develop the skills for operating, doing prostatectomies and so on. So we are also connected to a research lab, and we have PhD students, master students making their research with us on robotic surgery. We also have international collaboration. I was happy to be the president of one congress, international congress from Minimally Invasive Robotic Association. I participated also to the development of the FRS in the US. These are the fundamentals in robotic surgery. These are how surgeons have to be trained in the US. And so we collaborate with the Nicholson Center in Orlando. One of my PhD students, former PhD students, who is now a professor, worked during 1 year at the Nicholson and developed this dome, which helps us to evaluate, to assess the skills of the surgeons. And so these guys from the Nicholson Center, they came to us, and so they developed now exactly the same teaching as the one we are doing in Nancy. They did a copy-paste,
And so if surgeons want to have to attend this kind of course, he has the choice between Nancy and Orlando. Last question, very last question. Teaching and assessment by whom? I think we are quite in the same situation as in the beginning of the 20th century, when Renault, when Peugeot and so on, they learned their customers to drive a car. Since then, the teaching is performed by driving schools. There is a driving license, which is an official certificate, which has an international value. This is different at the present time for robotic surgery. What happens now is as if Cadillac was teaching all the drivers and was issuing the driving license worldwide. This is the case for learning. When a surgeon wants to learn robotics, he has to go through the teaching by intuitive. So I think there is probably a role for scientific societies and for universities to develop this official certificate which will be necessary for robotic surgery. So we are looking for French and international standards, and this could be perhaps a mission for the different academies in different countries. So robotics, I think, is here to stay. In the US, they went from 15 to 4,000 robots, 800 in Europe. There are competitors coming on the market. There will probably be a cost reduction during the next 5 to 10 years. There are Transenterix, Titan, CMR, Medtronic, big societies who are interested in robotics. Learning is something very important, and basic skills training is essential if we want to have surgeons who are able to use securely the robot. Skills assessment is also important, as this is the role not from a commercial society, but from universities and from academies. International standards have to be established about training and assessment. So this is a picture of Place Stanislas in Nancy. It's renowned as the fourth most beautiful square in the world. I didn't know if Brazil was studied, but fourth most beautiful after Great Market Square in Krakow, Saint-Marc Square in Venezia, Jemaa el-Fna in Marrakesh. So if ever you come to Nancy, please visit our beautiful square. Obrigado pela sua atenção. Is that correct? Merci beaucoup, professeur Hubert. Je vous invite à s'asseoir ici, à mon côté. Now you can have a discussion if someone wants to make a comment, ask questions. Fernando would like to comment. Eu queria cumprimentar o professor Hubert pela apresentação dele, que representa, na verdade, o que eu disse que deve acontecer no mundo. Quer dizer, o que ele mostrou é um intenso, relativamente complicado e escalonado programa de treinamento. Cirurgia robótica é intuitiva para quem nasceu hoje. Para a conversão, é preciso um treinamento. Mas mesmo como você perdia algum tempo, gastava algum tempo treinando um cirurgião convencional, mesmo o garoto que nasce hoje brincando no vídeo terá que ser treinado como cirurgião. E isso é uma coisa que exige um treinamento intenso. Eu fiz o curso de cirurgia laparoscópica em Estrasburgo há muitos anos atrás, e aí naquilo marcou um limite onde eu poderia ir, onde eu poderia converter a minha habilidade cirúrgica convencional em cirurgia laparoscópica.
E ele mostrou que isso é uma escala de degraus. Para você fazer bem aquilo, você tem que se dedicar àquilo, você tem que aprender aquilo. E o que ele mostrou aqui, na verdade, foi cientificamente o que eu disse empiricamente. É preciso que você veja o doente primeiro, treine o cirurgião primeiro, para que ele possa fazer aquilo. Je viens de dire que je suis complètement d'accord avec vous. L'entraînement est très important. C'est le premier pas à l'entraînement des chirurgiens. Et même les gens qui sont nés aujourd'hui, ils sont en train de devenir chirurgiens en, disons, 30 ans comme aujourd'hui. Pour qu'ils deviennent, il faut les entraîner comme médecins et ensuite comme chirurgiens. Et la chirurgie robotique n'est pas facile. É une chirurgie comme les autres, et il est important qu'on soit bien entraîné pour la faire correctement. Et je vous félicite vraiment pour votre présentation, qui est, à vrai dire, le status de l'art d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Thank you, Professor Vaz. What is different now from what we know 20 or 30 years ago is simulation. This is something we can use. So we trained, but we did not have a choice. We trained on patients, and now it's not allowed anymore. And so we have to develop simulation. And surgeons, the robot is only an instrument, a new instrument, and so we have to train on this new instrument. And a surgeon has to dedicate at least 30, 40 hours to look at how you learn driving a car. When I send my children to learn to drive a car, we gave them 20 hours. That means a human brain needs at least 20 hours. For manipulating such a sophisticated instrument as the robot, you need more than 20 hours. That is not done within one day, but you need at least one week. Continua aberto a discussão, pergunta se alguém quer fazer algum comentário. Hoje nós estamos sem expertos em robótica aí na audiência, né? Mario Chamas he was my student in 2003, and he was with me at the very beginning of our experience. Thanks, Dr. Albert, for the honor of being here. Falo em português, eu tive com o professor Albert há 15 anos atrás. Eu tinha terminado minha residência aqui, fiz um ano a mais de residência com ele, e foi uma experiência muito valorosa. A gente pegou o começo do treinamento, e naquela etapa ele estava ainda na fase inicial do programa de robótica de Nancy, e essa dedicação que ele teve no começo se refletiu nesses anos que vieram agora. Monsieur Aubert, je dis que c'était un honneur pour faire part de ce programme, et que votre dédication pour démarrer le programme et pour continuer pendant les 15 ans est montrée maintenant pour les résultats que vous avez eus. En plus, il a fait les grandes chirurgies qui ont été comme pionnières. Monsieur Aubert a participé de la première fois pour une cystectomie radicale, cystectomie robotique, et aussi la première fois qu'on fait un donneur vivant en utilisant la robotique. Donc, c'est un honneur pour vous avez ici au Brésil. C'est toujours une félicitation. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Fernando, você quer falar mais alguma coisa? Já falou tudo. Vous voulez dire quelque chose encore pour conclure? No, robotic surgery is still in its infancy, but we have I think the main message is universities and scientific societies have to develop the rules for training and the rules for assessment of the surgeons.
this has not to be done by a commercial society. It was exactly the same for driving for the cars. Now it's another period. At the beginning of 20 years ago, Intuitive had a role, important role for training. Now it has to be taken in charge by professionals in teaching and in surgery. This is the main message, I think. I think that it was very interesting. I have just a last question. What do you think about the interface between artificial intelligence and the brain in the robotic surgery? This will be possible one day? The NASA was interested in the first robot because they thought it could be useful for operating people going to Mars. But this robot is only a remote manipulator. There is no intelligence in it. And so when somebody, once he is on Mars, the planet Mars, you need 20 minutes to transmit an information from the Earth to Mars. Now this is completely impossible. It will be completely impossible to perform an appendicectomy, for example. So you will need artificial intelligence. You will need real robots who will be able to perform an actual surgery without direct control of the surgeon. But this is not for the next 10 years, but probably in the future. Merci beaucoup. Je pense qu'on a vu des choses très intelligentes. Ça, c'est le présent aujourd'hui de la robotique. Mais au Brésil, comme on a dit avant, c'est une chose encore nouvelle pour nous, pas beaucoup. Bom, então, eu acho que nós estamos no final da reunião. Foi muito interessante. Pena que nossos robóticos expertos aqui não estavam presentes, né, para fazer mais perguntas, mas as duas apresentações foram bastante didáticas, para um psiquiatra entender, porque foram muito boas, né? Senão seria fácil para eu entender tudo que eu vi e que eu assisti. Eu quero agradecer a presença de todos e queria saber se o nosso cônsul queria dar alguma palavra para terminar. Tá bom? Bom, então vamos encerrar agradecendo a presença de todos aqui nessa noite. Muito obrigado.